Vamos já receber a Jane, então. Jane, muito bom, boa tarde, né? Na verdade, seja muito bem-vinda aqui. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E estamos aí, né, para tentar esclarecer essa questão da aviação. Você pode estar perguntando que eu vou estar respondendo. Muito bem. Vamos começar do início, então. De onde surgiu a sua ideia, né? O porquê de você enviar esse documento ao Ministério Público e quando esse documento foi enviado? Olha, a ideia é porque, como vereadora, a minha função é garantir o direito do cidadão. Eu fui procurada, né, por pessoas de Miragaia que comunicaram que estavam sem ônibus já há 2 meses na época, né? E eu percebi que a Aviação UBA já vem há muitos anos algumas reclamações sobre a linha de ônibus, né? Constantes, né? E acho que não existe, de alguma forma, um diálogo. Acho que debater em Facebook, eu achei que não vai resolver. Então, vamos direto ao assunto. Para garantir esse direito, está aí o Ministério Público. Então, eu movi essa denúncia, porque o próprio contrato, né, diz que ele não pode ser interrompido, essas linhas não podem ser interrompidas. Esse contrato é um contrato de exclusividade, porque o UBA tem 3 contratos, né, o município com a Aviação UBA. São 2 de transporte escolar, né, que é o do APAI, e um do escolar, normal, né? E tem essa concessão de exploração do transporte público. E nesse contrato, que é um contrato de exclusividade, tá? E isso chama atenção, porque é uma empresa que, né, faz um serviço exclusivo, não pode ter outra. Né? Então, eu até quero falar um pouco sobre esse contrato de exclusividade. Porque até que ano? Até 2022. 2022. Né? Ele iniciou em 2007 e vai encerrar agora em 2022. Finalizando, pode-se abrir uma licitação? Claro que pode. Eu acho até que deve, porque o UBA já está com 112 mil habitantes. A gente necessita de mais de uma linha, né? Até mesmo para uma melhor qualidade de serviço, ter uma concorrência, né? Apesar que aqui na justificativa do contrato eles alegam que a exclusividade é para uma menor tarifa, mas eu acho que... Na prática você acha que isso aconteceu? Não acho, porque na realidade nós estamos, né, na mão de uma empresa que vai, por exemplo, nossa tarifa comparada com outros municípios aqui é uma tarifa elevada, né? O que houve há pouco tempo atrás? Houve uma redução da linha, porque a linha antes se pegava no Pires da Luz e ia até a Ponte Preta. Né? Foi naquela época de um projeto de integridade, né? Integração. Integração. Isso. E o que aconteceu? A linha foi cortada ao meio. Mas você pode pagar uma passagem só se você quiser, né? Dentro de um espaço de tempo e mas você teria que ter o cartão integridade. Porque esse cartão não existe pontos de vendas. Com isso, o que acontece? A população, às vezes, com o tempo muito, né, não trabalha, aquela dificuldade, não vai até a aviação, que é o único ponto de venda, para comprar esse cartão. Então, o que acontece? Ele acaba tendo que pagar 2 passagens. Então, houve um ganho com esse projeto para a aviação. Significativo. Houve uma redução, né? Houve aumento normal, houve os equilíbrios econômicos anuais, como sempre, que é previsto uma vez por ano, que é o aumento da passagem. Tá? Nessa divisão de rota, né? A passagem diminuiu também, já que você fazia um trajeto menor? Ela continuou tendo o equilíbrio econômico, porque o equilíbrio econômico é diferente do subsídio. Não vou explicar isso aqui, eu quero tentar mostrar o que está acontecendo de uma maneira simples para a população entender. Tá? Então, já houve eu acho que isso prejudicou muito a população, porque acaba ela pagando 2 passagens pela exatamente. falta do ponto de venda desse cartão, que só encontra na Aviação UBA. Isso é um outro fator que a gente tem que cobrar isso judicialmente, tá? Porque isso está prejudicando a população. Tá? Então, houve o aumento normal das passagens, houve a retirada de trocadores. Né? Sim. Isso praticamente não deve ter sido alterado no custo, que é o contrato é antigo, né? Já previa o trocador e houve essa retirada. Então, assim, são vários fatores que vêm acontecendo e agora... Né, como eu acho que o nosso dever é manter esse direito da população baseado no que tinha no contrato, né, nessa cláusula de continuidade das linhas não podem ser interrompidas de maneira nenhuma,
Tá? Eu usei esse contrato. Está no contrato. Está no contrato. Inclusive, eu quero ler aqui ó, que quando se cogita a exclusividade, busca-se permitir que uma única empresa desenvolva o serviço de transporte coletivo urbano para que sejam compensadas as perdas na operação das linhas deficitárias. As linhas deficitárias seriam realmente as linhas de Ubari, Miragaia, a zona rural em si. Cidades da zona rural, né? Mais distantes. Então, quer dizer, compensa as perdas na operação dessas linhas com os ganhos das linhas lucrativas. Então, ele não pode justificar que lá não dá lucro, porque o que fomentava a linha, né, essas linhas deficitárias, que hoje a gente está aí cogitando, que é Miragaia, Ubari, Ubá Pequeno, Barrinha e Tanquinho, era o escolar. Tá? Então, com a retirada, com a parada da escola, foi retirado o recurso, né, que era encaminhado para o escolar, né, que era um contrato de 4 milhões e um outro da PAI de 500 milhões. Então, a Aviação UBA tem um contrato de 4 milhões e meio, aproximadamente, com a prefeitura. Corrigindo aqui, não, da PAI não 500 milhões, 500 mil. 500 mil, desculpa. 500 mil e 4 milhões, dá 4 milhões e meio. Né, que seria o que a aviação recebe para o escolar. Para esse serviço. Isso. E, inclusive, no início do ano, ela chegou a receber até março 621 mil referente ao escolar. Tá? E considerando que janeiro foi férias, né? Janeiro até início de fevereiro, nós tivemos as férias escolares. Exatamente. Mas foi recebido. Está lá no portal de transparência, nós retiramos as informações do que foi empenhado e foi pago. Tá? Então, eles receberam até março 621 mil. Resultado. Com a entrada no Ministério Público, o Ministério Público cobrou da aviação que retomasse, né? Recomendou até mesmo para evitar uma ação, né, judicial, e eu acho que já era razão suficiente até para um rompimento de contrato. Né, ao contrário, às vezes, do que a prefeitura pode acreditar, que não existe linhas interessadas na nossa região, pelo contrário, eu fiz um levantamento de várias que se interessam, inclusive de maneira até emergencial. Eu não acredito que ninguém se interesse. Nossa, como não? Você entendeu? Mas é isso que eles querem fazer acreditar, né? Porque, de certa forma, quando você faz o contrato de exclusividade, um dos problemas são esses, você está na mão daquela pessoa, tá? Agora, o que seria equilíbrio econômico? Quando o Ricardo foi para as redes sociais dizendo que ele queria um reequilíbrio econômico porque a aviação estava tomando prejuízo. Esse prejuízo, de onde que eles alegaram vir esse prejuízo? Dessas linhas que foram retiradas? Pois é, o que é reequilíbrio econômico? Existe uma diferença entre reequilíbrio econômico e subsídio. Tá? São totalmente diferentes. O reequilíbrio econômico é feito anualmente, uma vez por ano, que é o aumento da passagem. Quando você aumenta a passagem, você está reequilibrando, né, a economia da empresa. Está fazendo esse reequilíbrio. Então, se ele fosse pedir um reequilíbrio econômico, não precisaria passar pela Câmara. É feito lá com a Prefeitura, que é através dos conselhos, né, que vão para lá, avaliam o valor da passagem. E um problema muito sério, assim, que eu estou vendo que pode vir a acontecer, apesar da gente estar ouvindo a retirada desse projeto da Câmara. Perguntar sobre isso. Há um assunto aí nos bastidores de que esse projeto seria retirado da Câmara. Primeiro já foi enviado, foi retirado o caráter de urgência. Sim, né? Foi. Na última reunião. Mas continua tramitando, vai para o Conselho, não é isso? O caminho é esse. O que acontece é o seguinte, eu acredito que a retirada vai ser feita, porque de certa forma no contrato não prevê nenhum subsídio. Até mesmo que não pode. Imagina, se você prevê no contrato um subsídio, a empresa que na época concorreu, né, que a passagem na época era 1,30, qualquer empresa podia falar, não, vou fazer por 1,20. Tem lá na frente uma abertura de subsídio para repor, né, qualquer prejuízo que eu venha a tomar. Então, seria muito errôneo. Então, esse projeto ele vai se tornar ilegal, inconstitucional, porque não prevê no contrato o subsídio. Isso que eu ia te perguntar, ele não consta no contrato. Prevê o reequilíbrio econômico. Como você falou, é diferente. É aumento de passagem. E eles chegaram a comentar que com a situação atual, que eu acho que faltou um pouco de empatia da empresa, que é uma empresa que é daqui de Ubá e deveria estar vendo o momento que nós estamos passando, entendeu? Porque o Ricardo, ele é um empresário muito inteligente. Tá? Ele defende a empresa dele. Está esquecendo que hoje, né, tem a população de Ubá também que está sofrendo muito, as outras empresas também estão sofrendo muito com a situação do Covid. Então, qual a atitude do Ricardo para não tomar prejuízo? Imediatamente, ele reduziu a linha, cortou, eu vou pedir para tirar isso aqui um pouquinho. Ele cortou, né, toda a linha do distrito, total, não deixou nenhum horário. Ele podia até ter reduzido, mas ele cortou.
O distrito ficou sem transporte durante 3 meses agora, completando, né? Agora voltou, retornou semana passada. E o pior, com pessoas que trabalham, inclusive, em serviços essenciais, né, em serviços até de saúde, inclusive, que vêm dessas comunidades que ficaram com dificuldade de locomoção. Sim, né? eu entendo que é uma linha deficitária. Porque quem fomentava essa linha era o transporte escolar. Com a saída do escolar, a linha realmente ela dá prejuízo, mas aí que vem a cláusula do contrato que diz que uma linha pode compensar a outra. Tá? Então, para ver o prejuízo, nós teríamos que analisar toda a situação. Não só a linha de Ubari ou Miragaia, tem que ver a linha da cidade. Aí tá, mas está dando prejuízo na cidade? Será que está? Porque automaticamente o que ele fez? Como um bom empresário que ele é, ele simplesmente reduziu os ônibus urbanos. Hoje nós estamos 6 ônibus fazendo a cidade inteira. Cidade toda? Toda, 6 ônibus. Tá? Eu estou falando que nós fomos para lá, sentamos, eu e uma assessora, para conversar e levantamos essas informações. Nós não estamos falando do nada. Tá? Então, hoje, dentro de Ubá, existe só apenas 6 ônibus. E, automaticamente, também, ele jogou 70% dos funcionários pelo governo. Então, ele só está pagando 30%, fora os que foram que ele alega que pediram conta. Fez a suspensão de salário, de suspensão de contrato. Sim. Então, ele se adequou para não tomar o prejuízo. Ele se adequou para não tomar o prejuízo. Ele não deixou a empresa tomar prejuízo. Isso, independente se está prejudicando a população. E já era razão suficiente para o município ter revisto esse contrato, com a retirada das linhas, porque prevê aqui que não pode ser retirado. E hoje, qual que é o posicionamento da Câmara? O posicionamento. Como é que você sente lá o posicionamento? O que eu percebo é o seguinte: o projeto vai ser retirado, eu acredito que sim, porque perante o contrato ele é ilegal o pedido desse subsídio, porque não consta em termos no contrato, existe o pedido de um reequilíbrio econômico. Ele, segundo ele deixou escapar, diz que para poder equilibrar a passagem teria que passar para R$ 9. R$9? Então, eu vou ler para vocês o que é subsídio. Tá? Vamos lá, vamos esclarecer. Eu pedi para levantar o que significa a palavra subsídio, para vocês entenderem o que pode vir a acontecer. Mas deixa eu me recuperar desse susto aqui, R$9 de passagem. Tem que falar a realidade. É para infartar, né? Mas existem saídas várias. É o que eu te falei, exclusividade te deixa na mão. O que eu vejo ali, ele não está cobrando prejuízo só. Ele está cobrando projeção de investimento, ele está cobrando os ônibus parados. Ele está cobrando o que deixou de ganhar. Como ele, no projeto 048, ele mandou para cá, para nós, cobrando até o que ele, a situação de março, abril, maio e junho, ele cobrando para trás. Retroativo. Mas que serviço que ele prestou para a comunidade de Ubari, Miragaia, Tanquinho? Ele não prestou nenhum. A cidade, ele reduziu para 6 ônibus. Que prejuízo? Ele se adequou para não tomar prejuízo. O que, aliás, Jane, acaba acarretando um problema de saúde também. Não, porque os ônibus superlotam. Poucas linhas. Ontem, numa entrevista que eu dei para o Badaró, eu comentei, falei, senhor Badaró, e ele não pensou nisso, porque quando ele reduziu a linha, houve uma superpopulação dentro dos ônibus. Correto? Então, consequentemente, natural. Mas a preocupação é não tomar prejuízo. Então, ele não pode cobrar prejuízo atrasado, porque não houve prejuízo atrasado, porque não prestou o serviço. Mas ele não está falando de prejuízo, ele está falando de tabela de custo deles, que é completamente assim, eu não vou nem querer questionar, discutir isso, porque eu não entendo da tabela de custo que ele faz. Milha, né? Porque tem vários coeficientes que eles multiplicam, que, por exemplo, o salário, eles conseguem pôr um coeficiente de 1,8 que chega a dobrar o salário para calcular os encargos em cima. Ele chegou. Eu não vou entrar nesse detalhe. O ponto é o seguinte: isso vai voltar para a prefeitura, provavelmente vai cair na mão do conselho lá que analisa o aumento de tarifa. O subsídio, eu vou ler para a pessoa entender o que significa subsídio. Vamos lá. Tá? Bom, subsídio, ele é o aporte financeiro, uma ajuda financeira para o custeio do serviço de transporte coletivo público. Ele é legal? Sim. Tá? Com a finalidade de diminuir ou isentar o valor da tarifa. Prestem atenção nisso. Com a finalidade de diminuir e isentar o valor da tarifa pública cobrada dos usuários. Então, o que pode acontecer? Ser feito o reequilíbrio na prefeitura, que não passa pela Câmara, essa passagem subir e a prefeitura passar o subsídio para baixar ela de novo, para compensar. Resumindo e a grosso modo, seria forçar a barra para voltar esse subsídio.
Aí eu venho, de uma certa forma, ilegalmente, ele vai conseguir receber esse subsídio se ele... Agora, eu acho, você entendeu? Eu apelo até pelo bom senso, né, dos assessores da prefeitura, de quem for avaliar essa tarifa, para avaliar, porque ele está desconsiderando o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que ali, igual nós fomos para lá, nós queríamos o fluxo de caixa dele. O quanto você está pagando, quanto você está pagando de funcionário, quanto você está recebendo de bilhetagem. Chegamos a coletar a bilhetagem, entendeu? E quantos funcionários, né, que estão recebendo... Isso foi apresentado? Aí eu pedi as notas fiscais, ele não me apresentou. Então se tornou impossível de eu conseguir comprovar que ele não está tomando prejuízo. Porque o fato dele não me prestar contas, como ele alegou que ia prestar, entendeu? Ele não entregou essa documentação, essas notas fiscais, porque eu queria pegar as notas que ele pagou durante o mês, correto? E o que ele arrecadou das bilhetagens, para saber. Mas ele diz que não é assim que calcula. Então é isso que eu achei a falta de empatia, pelo momento que nós estamos vivendo. Querer cobrar do município, que atravessa hoje um estado de calamidade pública. Foi decretado calamidade pública. Investimento, projeções de investimento, como ele mesmo chegou, o gerente dele chegou a dizer, você não sabe quanto custa um ônibus novo? Porque de tanto em tanto tempo tem que trocar frota. Desde quando o BAR viu um ônibus zero bala aqui? Que, aliás, é uma grande reclamação das condições dos ônibus também. Sim, né? Então, quer dizer, isso é calculado no custo. A projeção de investimento é calculada no custo, então ele está cobrando. Vou fazer, que eu ainda penso em fazer. Seria isso. Isso. Por exemplo, ele está cobrando para trás os ônibus que não funcionou, porque ele só trabalhou com 6. Por que ele trabalhou com 6? Para não ter prejuízo. Agora ele quer cobrar o prejuízo daquilo que ele deixou de ganhar. Vamos explicar também, a grosso modo, aqui para o nosso telespectador. Era como se eu vendesse um produto para você, não entregasse, e mesmo assim te cobrasse esse valor para trás. E para frente, eu receber de você um adiantamento de um possível serviço que eu prestasse a você. Por aí, isso mesmo. É por aí. É a mesma coisa que eu chegar para o prefeito e falar, poxa, prefeito, eu criei um projeto com essa mão, nós estamos parados por causa do Covid, por favor, pague os atrasados dos profissionais, pague todo mundo. Para frente, né? Paga para frente, porque deixou de fazer, o que eu vou deixar, né? Jane, o que o projeto vai deixar de realizar. Olha, o Elvis Moreira está com a gente, o William CR também, o Alexandre Barros, o Leque, né, o Miguel Batista, o Marcelo Daibert, o Valtemir Luiz, a Regina Beatriz dizendo misericórdia, como ele pode aumentar essa passagem desse valor? É um absurdo. Não. Olha bem, não está fazendo não, Regina. Tá? Eu estou falando que foi cogitado, foi uma das ameaças feitas, entendeu? Numa reunião, para fazer, que o prejuízo dele, para cobrir a passagem, teria que ir a R$9. Se ele comentou isso, cogitou isso, é uma preocupação que a gente está tendo. Você entendeu? Agora, a prefeitura tem outras opções a ser feitas. Por exemplo, como o Vinícius mesmo que nós estávamos discutindo, colocar os ônibus da prefeitura escolar para fazer essas linhas. Seria uma opção. Agora eu pergunto para você o seguinte, em caso que isso aconteça, vamos dar aqui, seguir o seu exemplo. Vamos dizer que a passagem não vá para R$9, mas que vá para R$6, que praticamente dobre. A Câmara poderia fazer alguma coisa a respeito? O PROCON, o Ministério Público? Não, poderia. Judicialmente, sim. Inclusive, se isso acontecer, eu poderia estar movendo uma ação para apurar, fazer uma auditoria na empresa para ver realmente se ela está tendo esse prejuízo. Entendeu? Porque isso é dinheiro público, gente. Porque na realidade quem vai pagar somos nós. Sim. Né? Na realidade, vai ser o contribuinte e o usuário. Do município, mas pagam o imposto, que são pagos. E hoje é um dinheiro que está difícil. O município está atravessando uma situação difícil. Tem empresas que estão fechando, nem vão voltar mais. Agora, uma empresa querer cobrar prejuízo por aquilo que ela deixou de arrecadar ou por projeções de investimento, entendeu? É um absurdo, uma falta de empatia com a população, né? Com a cidade que a gente vive, com a situação atual nossa, entendeu? Que cada um está se virando, cedendo, né, um pouco para poder atravessar essa crise que nós estamos vivendo. Então, assim, isso vai acabar caindo na mão, né, voltando para a prefeitura, eu acredito, e caindo na mão desses conselhos que avaliam isso. E eu só acho que eles deveriam levar isso para a justiça, até mesmo pedindo uma auditoria, para a gente estar vendo esses problemas também anteriores de partir a linha em duas, não oferecer à população um ponto de venda desses cartões, quer dizer, dificulta. Tem que voltar. Então, já que é para cobrar, você entendeu? Já que é para provar prejuízo, vamos provar o que ganhou para trás. Certo? O que foi que aconteceu quando fizeram aquele projeto, né, da integração? Porque a população não ganhou com isso. O Darcy chegou a citar isso na última reunião, que em vez de pegar desse ano para cá, pegar também dos anos para trás. Sim.
para ver o lucro, né? Pra ver porque eu acho que a nossa passagem é um pouco elevada, entendeu? Pelo percurso. Porque o percurso reduziu praticamente. Ah, mas se tiver o cartão, então põe a ponto de venda. Entendeu? É outra questão que pode ser acionada no Ministério Público. Assim não seria barato, não seria um preço barato de passagem, mesmo com a linha integral que era antes. Né? Não é. Não é porque pela planilha de custo deles, eles calculam muito, eles têm alguns índices, entendeu, de coeficiente de cálculo que praticamente dobram, por exemplo, o salário 1,8 acima, para depois calcular os encargos, são coisas que, eu não vou dizer, não é da minha alçada, mas eu vejo que tem algo que possa ser feito, né, e eu acredito que isso não se enquadra no momento, ser cobrado dessa forma. Você recebeu uma resposta do Ministério Público. Sim. E o que foi? Foi instaurada a notícia de fato, né? O Ministério Público chamou a aviação, tanto é que ela retornou a linha, tá? Na sexta-feira passada foi retornado as linhas, todas elas no horário normal, tá? Porque isso ele não poderia ter feito jamais, tá? Não poderia, então, quer dizer, é um direito do cidadão, né? Então eu não tinha dúvida nenhuma de se eu acionasse isso iria acontecer. Agora está vindo, como se diz, né, a contrapartida, que é achar que pela linha ter voltado está tomando prejuízo e tem que ser feito um reequilíbrio. A prefeitura jogou o projeto pedindo subsídio sem ter isso no contrato, não prevê esse subsídio. Então, quer dizer, com certeza vai voltar para lá, eles vão tentar um reequilíbrio econômico, querendo aumentar essa tarifa, e o prefeito, com certeza, vai fazer o subsídio, porque aí lhe dá a legalidade para fazer. Assim. Entendeu? Não é que a população vai pagar essa passagem nesse valor. A prefeita vai subsidiar o que foi aumentado. Eu estou supondo uma coisa que é óbvio uma coisa que pode acontecer. Tá? É óbvio que isso pode acontecer. Então, o que acontece? Se a prefeitura subsidiar, é dinheiro público. Agora, ela tem que ponderar e pensar, é o seguinte, tem outra saída? Porque ela não pode aceitar ele dizer que esse prejuízo está incluso projeções de investimento, entendeu? Coisas, ônibus parado, que não está funcionando. Isso ela não pode aceitar. Mal prestado também. Serviço mal prestado. Porque tem os ônibus, ele não pode, eles têm que adequar isso para o momento nosso, para a nossa situação hoje, de cada um está cedendo um pouco. Então, isso aí, eles têm que realmente, né, os assessores do prefeito, saber que vão ter que dedicar algum tempo para poder estudar isso. E não simplesmente pegar o que vier da aviação bar, colar e mandar fazer. Isso jamais, porque isso é dinheiro público. E o momento agora é um momento de cautela. É até muito rápido. Agora, Jane, eu agradeço aqui os seus esclarecimentos, né? Todo mundo estava querendo saber alguns detalhes, você trouxe alguns, tem outros também, claro. Mas parabenizo pela sua ação em defesa do povo, em defesa do consumidor, né, em defesa do usuário, enfim, da população em geral. E que continuem assim, que continuem fiscalizando, que é a função de vocês como vereadores, continuem fiscalizando, continuem sempre defendendo. Para a gente fechar aqui o nosso assunto, eu conversando com você em off, fiquei sabendo de uma notícia boa também, a gente recebeu o Vinícius para falar sobre respiradores. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você falasse sobre o respirador que a SUPA deixou disponível para a cidade. Esse respirador foi uma emenda, né, de vereador, na época, que foi destinado para equipar o castramóvel, e com essa emenda foi adquirido um respirador. Quando eu fiquei sabendo que esse respirador era o mesmo utilizado para humano e que poderia salvar uma vida, eu entrei em contato com a presidente da SUPA e pedi que ela cedesse esse respirador, deixasse à disposição do hospital, né? Inclusive do Santa Isabel. E não está sendo utilizado, está com a SUPA. Ela vai recrutar a hora que for necessário. E lembrando, gente, o seguinte, só explicando para quem pensar assim, eu não vou usar um respirador que era usado por cachorro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, o aparelho é o mesmo, muda-se, né, a tubulação, claro, a máscara, tubo. O equipamento é utilizado, é o mesmo para o humano também. Muito bem, notícia boa também. E eu gostaria também de dar uma notícia, às vezes muitas pessoas estão perguntando, cadê o castramóvel? O castramóvel, gente, ele está funcionando, tá? Ele está funcionando com horários agendados. Podem até entrar em contato com a SUPA, até comigo que eu oriento a pessoa, ela vai ser encaminhada para uma pessoa que está agendando esses horários por causa do Covid, tá? Para não haver acúmulo de pessoas. Nós estamos funcionando uma vez por semana, 2, e estão prestando esse serviço, né? A população está eu estou só passando, o serviço continua, mas de maneira mais adequada. Né? Nós estamos nos adequando, nos reinventando, como diz o ministro, para poder estar prestando o serviço que foi considerado um serviço essencial pelo CRMV. Tá? Ele tem que ter continuidade, é um serviço de controle de zoonose, né, hoje, e também de ambiental, né,
ajuda na parte ambiental por causa das carcaças de animais que nascem e morrem o tempo inteiro, são enterrados, acabam contaminando o nosso lençol freático. Então, assim, é um trabalho essencial e está sendo feito, não parou, só que de maneira adequada. Muito bem, parabéns. Jane, muito obrigado aí pela sua presença, pelos esclarecimentos. Recebi aqui a vereadora Jane Lacerda falando aí dessa polêmica da aviação UBA.